Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai aí do dia 2 ao dia 8 de março, né? Preparados aí para mais uma semana de eclipse, só que agora é eclipse lunar, né? Que acontece na lua cheia com o sol no signo de Peixes e a lua no signo de Virgem. É uma lua cheia em Virgem, mas que ela estará totalmente eclipsada, porque é uma lua cheia como eclipse total, né, lunar, e o eclipse lunar acontece quando a Terra fica no meio, né? O Sol que iluminaria essa lua cheia encontra o bloqueio da Terra e com isso a luz do Sol não consegue chegar na Lua e ela não fica iluminada. Por isso que há um eclipse, a gente não enxerga essa lua cheia. Então é uma noite escura, né? Mas isso traz para a gente um simbolismo astrológico muito importante que a gente vai conversar nesse vídeo agora, né? E que é muito marcante para esse momento que a gente está vivendo, né? De renascimento, de nova identidade emocional, porque ela lida muito com a questão do inconsciente, com a questão visto a partir do ponto de vista do consciente, né? Então, a gente tem várias lições muito importantes nesse eclipse dessa semana. Então, essa lua cheia, com esse eclipse lunar total que acontece no signo de Virgem, ela vem aí dentro da culminação da lunação do signo de Aquário, que fala de renovação. Nós tivemos várias conjunções já passadas, né? Se vocês forem ver nos vídeos anteriores, tivemos inúmeras conjunções, especialmente no signo de Aquário. E agora também nós teremos duas conjunções muito importantes, né? Porque é Vênus mudando de signo, ingressando no signo de Áries, também fechando um ciclo aí dos 12 signos que ela passou, né? Até o signo de Peixes, agora ingressando no primeiro signo do zodíaco, ela já encontra na porta de Áries, Saturno e Netuno. Né, que já estão lá, justamente formando, ajudando a formar essa nova identidade emocional, né? Que vai falar muito aí dentro dessa lua cheia no signo de Virgem, eclipsada, totalmente eclipsada, das questões do nosso passado, que a gente precisa ter um olhar renovado para isso, para que essa nova identidade emocional seja criada, né? Que o Saturno e o Netuno vão trabalhar durante 2 anos aí essa nova identidade emocional da gente para que a gente se fortaleça. Saturno veio trabalhando internamente a nossa identidade emocional a partir de um ponto de vista de dentro para fora. Né, para a gente poder se estruturar emocionalmente, para justamente nesse momento criar esse novo eu mais estruturado, mais voltado para a sua própria essência, para aquilo que faz sentido para nós e não para os outros. Né? E é interessante porque o Saturno no signo de Áries, ele está em queda. Né? E aí eu ouvi uma música esses dias que é do grupo The Queen of Stone Ages, né? Que é até de uma minissérie que essa música toca numa minissérie, né? E que ele fala muito sobre que nós não somos definidos sobre a nossa queda. E Saturno está em queda, né? No signo de Áries. Ele estaria exaltado no signo de Libra, mas no signo de Áries ele está em queda. Então não é a queda, né, do Saturno, vamos dizer assim, não é a nossa queda, não é o nosso fracasso, não é o que deu errado que vai nos definir, mas sim, aí vem o Saturno, que é o estruturador, é aquilo que é como nós reagimos a isso e a forma como a gente se levanta, como a gente se estrutura novamente diante daquilo que nos aconteceu. Ou seja, nós seremos a vítima do passado, ou nós dando uma resposta a esse passado, né, acreditando que esse passado é o nosso destino, cria o nosso destino hoje, ou a gente vai responder esse passado fazendo diferente, né, respondendo justamente numa vibração oposta àquilo que nos aconteceu, aquilo que nos faltou, aquilo que não deu certo, aquele fracasso que nos aconteceu. Né? Então, essa lua cheia no signo de Virgem, totalmente eclipsada, traz para gente essa consciência a partir de um ponto de vista lógico, mas extremamente sensível. Por quê? Porque a Lua ela estará no signo de Virgem, né? Que é pragmático, mas ele vai estar apagado, né? A Lua estará apagada. Então é como se fosse assim, não é para buscar compreender, entender isso de uma forma muito mental, né? Muito pragmática, né? O Sol que está lá brilhando, que está em ênfase, ele está em Peixes.
ele fala do sentir, ele fala do compreender, ele fala do perdão, do auto-perdão, da compaixão, né? É de olhar para aquilo de um ponto de vista é, é, consciente, mas não necessariamente lógico. Olha que louco isso, né? Porque a lua que é o sensível, né? O sol, ele é mais o consciente e a lua o inconsciente. Só que a lua está num signo pragmático, que é virgem, que busca explicação, que quer controlar, que quer reduzir os danos, né? O sol já está num signo de sensibilidade, né? De muita fé, de muita confiança, de entrega, né? Então, o que se apaga é essa necessidade da gente viver a repetição da lógica, ou seja, repetir as dores do passado. Né? Porque parece um pouco louco isso, mas eu estava dando uma olhada nos estudos de Freud e ele tem uma coisa que ele chama compulsão à repetição, né? Repetição de formatos de vida. Né? Então, se a gente, mesmo que aquele formato de vida que a gente viveu no passado tenha nos machucado, ele é familiar a nós, que é uma questão da lua. Né? Então, mas aí o Sol lá de Peixes questiona assim, mas por que você vai repetir isso porque é familiar a você? Você não precisa repetir isso. Seu passado não precisa te definir. A sua queda não precisa dizer quem você é. Né? Quem vai dizer o que você é o que você faz com a sua vida hoje, com o que lhe aconteceu. Né? É a sua forma de se levantar diante daquilo. É a sua forma de reagir àquilo de uma forma positiva e oposta àquilo e não repetir os mesmos o que você viveu, mesmo que aquilo tenha te machucado, é familiar. E aí, às vezes, a gente tende a repetir, né? Então, é a mesma coisa que quando um filho é abusado pelo pai, ele tende a abusar do filho, né? No caso de bater, vamos colocar assim, né? Se ele aprendeu daquela forma, é familiar para ele, é daquele jeito que ele repete, em vez de questionar. Né? Se aquilo está certo, se aquilo faz bem, não, me machucou, então não faz bem, então eu não vou repetir. Isso é uma coisa, gente. Agora, existem várias coisas na vida da gente, né? Por isso que às vezes a gente vive caindo nos mesmos buracos, que é essa compulsão à repetição. Mas o passado da gente não precisa nos definir, as nossas quedas não precisam dizer quem nós somos, e sim como nós reagimos a isso. Então, essa lua, esse eclipse lunar, ele traz esse grande desafio para a gente, justamente porque é a culminação de uma lunação aquariana, que fala de transformação, que fala de. Veja bem, não é esquecer o passado, não é apagar o passado, é simplesmente ressignificar esse passado. Né? Não é negar a dor, é transformar essa dor. Lembra que eu sempre falo aqui no canal? Dor curada vira força. É transformar essa dor em força. Né? Então não é para negar, não é para dizer que não aconteceu, não é para esquecer. Né? É para saber que aconteceu e escolher, fazer uma escolha. Isso não é meu destino. Né? Eu escolho diferente. Eu escolho responder esse passado de uma forma diferente, né? Não repetir isso daí, né? Então a ferida, ela acaba virando direção, né? A gente tem aí uma força muito grande acontecendo também no início da semana, porque esse eclipse ele acontece no dia 3 de março, às 8h37 da manhã. Né? Com o Sol lá no signo de Peixes e a Lua no signo de Virgem. O grau certinho, tudo está aqui embaixo. E no dia anterior, no dia 2, a gente tem Marte ingressando no signo de Peixes. E é justamente isso, essa dor curada, ela vira força de direção Marte. Porque eu sinto a direção que eu devo seguir. Eu não preciso repetir o passado. Né? Eu preciso escolher uma direção oposta, uma direção que siga pela compaixão, pelo bem. Peixes, né? Atitudes compassivas, atitudes de acolhimento, atitudes de fé, atitudes de perdão, de auto-perdão, porque Marte em Peixes nada mais é do que a necessidade desesperada do auto-perdão que a gente precisa, né? Se perdoar lá atrás também pelo que a gente fez, pelos nossos fracassos, pelas perdas, pelo que não deu certo. Né? Isso não quer dizer que você tem que repetir no presente isso. Né? O Sol lá de Peixe está dizendo, olha, para de repetir, né, o passado, para de entrar nesse piloto automático e de não refletir sobre o porquê que você está fazendo isso. Né? É preciso entender por que a gente precisa criar essa nova identidade emocional para que o passado possa ser renovado. Compreender que a gente atrai exatamente o que a gente vibra. Né? Então, se a gente ficar preso nesse passado, repetindo esse passado, o novo futuro ele não terá chance de ser diferente desse passado. Né? Então, essa lua, esse eclipse lunar,
ele traz para a gente a possibilidade de uma revelação importante, porque o sol brilha, né? Então ele revela uma coisa dentro do nosso consciente. O inconsciente ele se apaga. Né? Aquela ideia de repetir o passado se apaga para a gente compreender que a gente estava fazendo era isso. Né? Então, revela onde a gente ainda está insistindo em ser perfeito demais, em controlar demais e aperfeiçoar coisas que a gente, na verdade, deveria transcender. Aperfeiçoar no sentido de repetir mesmo, né? De continuar fazendo e tentar fazer melhor aquilo que nos doeu. Não faz sentido, sabe? Aí o sol lá brilhando em peixe fala assim, para, né? Sente que isso está errado, que você está indo numa direção equivocada, né? Então, é para transcender essa ideia de que a gente precisa repetir aquilo que nos machucou. Não, a gente não precisa, porque, veja bem, esse movimento é inconsciente. O inconsciente, com a lua eclipsada, ele está apagado. Então, é o momento da gente despertar, por isso que é o revelar dessa situação. É porque é um pouco doido isso, entendeu? De a gente querer repetir uma coisa que se machucou. Mas, gente, quantas vezes a pessoa entra no mesmo tipo de relação que os pais tiveram? Relações fracassadas, por exemplo. Né? Ou que os pais possam ter tido relações positivas, mas a pessoa sempre se relaciona com o mesmo tipo de pessoa e os relacionamentos sempre levam para questões abusivas, em que a pessoa tem que se anular ou que não dá certo, aí a pessoa fala assim, não, eu tenho dedo podre. Não, você não tem o dedo podre, você ainda não tomou a consciência de que você continua repetindo os mesmos erros do passado. Né? Então, é esse movimento de consciência que a gente precisa compreender e que a gente não é definido por esse passado. O passado não é destino, né? Ele é escolha. Quando a gente toma consciência sobre ele, sobre o que nos aconteceu, ele vira escolha. A gente escolhe viver aquilo se a gente quiser. Entende? Então é preciso mudar. E dentro dessa mudança vem essa reconstrução dessa identidade emocional que precisa ser estabilizada. Né? Então vamos passar aí 2 anos e tanto com Saturno, né? Lá no signo de o Netuno dissolvendo e o Saturno reconstruindo essa identidade, esse novo eu que vem aí nascendo, né? Então é hora de romper esses ciclos, né, de repetição e construir o futuro que não replique mais dor, né? Não replique mais perda, não replique mais escassez, né? Então, esse Marte ingressando no signo de Peixes é a ousadia da gente perdoar para renovar, justamente porque no dia seguinte da lua cheia eclipsada, a gente tem o Urano no signo de Touro fazendo um sexto para Vênus no signo de Peixes, no dia 4, às 13h40. Né? Então, é renovar as relações. Peixes e Touro, junto com esse Marte ingressando em Peixes, Vênus em Peixes, o casal do zodíaco aí no signo de Peixes, né, com a Vênus praticamente quase ingressando em Áries, que é regida por esse Marte, que também vai estar em Peixes, então o Peixe está muito forte aí. Ele fala disso, é a ousadia de perdoar para renovar a relação, para renovar as nossas escolhas, para a gente escolher diferente, escolher não ser definido pelo passado, escolher não repetir coisas que nos machucam, né? Mas de uma forma dentro do eclipse lunar, de uma forma muito consciente, que é o Sol, é a nossa consciência. E é o nosso futuro também, porque a Lua é o nosso passado, né? A Terra aí é o presente. Então, é para que esse futuro seja diferente, eu preciso escolher não repetir esse passado. De um ponto de vista consciente e muito lógico, né? Porque a ficha cai. Então, essa ousadia de perdoar para renovar esses vínculos dentro do perdão, dentro da compreensão, dentro de atitudes compassivas. Tudo isso é Marte em Peixes. Né? E essa renovação, ela vem da onde? Do Urano em Touro, fazendo um sexto para Vênus no signo de Peixes. Né? Então, é renovação através do perdão, através da compaixão, através da compreensão, sair da nossa zona de conforto de achar, de apontar o dedo para o outro e achar que tudo é culpa do outro, né? E, na verdade, não assumir a nossa parte, a nossa parcela de culpa nas questões de relação. Nas questões financeiras também entra aí, porque Touro é regido por Vênus, né? Então, fala do dinheiro também nas nossas escolhas financeiras. Por que eu não consigo ser próspero? Será que é porque eu não estou. Essa lua eclipsada também fala disso. Será que é porque eu não estou alinhado? Será que eu não estou alinhando o meu pensamento com a minha emoção? Né? É preciso vibrar aquilo que eu desejo, para que eu não tenha que correr atrás daquilo que eu quero, mas sim aquilo que eu quero vem até mim. Mas para isso é preciso sentir. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Essa lua, ela fala isso pra gente. Né? Então, por exemplo, se você quer amor, né, você vai ter que seja amor, pense amor, sinta amor, deseje amor.
né? Mas como se você já estivesse vivendo aquilo. Se você quer ser próspero, tenha atitudes prósperas. Seja prosperidade. E assuma que é próspero, já é próspero antes da prosperidade criar, se materializar na sua frente. Prosperidade financeira, prosperidade de qualquer nível, profissional, familiar, de relacionamento, né, dentro das suas questões pessoais, de suas metas que você quer alcançar. Sim, pense como que você se sentiria se você já tivesse aquilo na sua vida. E segura esse pensamento, segura esse sentimento. Se você tem um pensamento focado e um sentimento real de que você já vive aquilo, aquilo é atraído para você. Semelhante atrai semelhante. A gente atrai o que a gente vibra. Essa é a explicação quântica, né? Vamos dizer assim, da coisa. Então, é perceber também dentro desse mundo maravilhoso que a gente tem aí, vamos dizer assim, desse momento Marte ingressando em peixes, Vênus em peixes recebendo um sexto lá de Urano no signo de Touro, que existem coisas na nossa vida que não vale a pena a gente ficar com picuinha, virgem. Né? Não, tem que ser desse jeito, tem que ser assim, dessa forma. Se não for, não quero. Se não for, gente, aceita, aceita, deixa vir, vai se ajustar, vai se encaixar, entende? É a picuinha de querer controlar, tem que ser do jeitinho que eu quero, da forminha que eu desejo. Às vezes não é o melhor para você, não é o que você precisa. É o que você deseja, mas não é o que você precisa. O universo vai trazer exatamente o que você precisa, mas também exatamente aquilo que você vibra. Você vai atrair exatamente aquilo que você vibra. Se você está vibrando num passado de escassez, num passado de dor, é isso que você vai atrair para sua vida. Num passado de relacionamentos fracassados, é isso que você vai atrair para sua vida. Agora, se você vibrar num futuro, né, num desejo de futuro, de saúde, mas já de saúde, de paz, de amor, de harmonia, de bons relacionamentos, de prosperidade financeira, prosperidade de modo geral na sua vida, familiar, profissional, e sentir já aquela sensação, não interessa como você vai conseguir aquilo, porque aquilo vai vir a você. Essa lua é complicada porque ela é profunda, ela é difícil de entender, sabe? Eu quebrei um pouco a cabeça para poder compreender tudo, né? E aí, quando eu cheguei no meio da semana, na quinta-feira, no dia 5 de março, né, eu vi lá a resposta: Júpiter retrógrado em Câncer, né? A expansão também é desapegar. Né? A expansão Júpiter, voltar no passado e ressignificar e desapegar, fazendo um trígono para o Sol no signo de Peixes. Inclusive, a Lua eclipsada em Virgem, com o Sol no signo de Peixes, tanto o Sol quanto a Lua fazem bons aspectos com esse Júpiter retrógrado no signo de Peixes. E é justamente a mensagem que se reforça: o passado não é seu destino. Você não é definido pelo seu passado. Você é definido sobre como você lida com aquilo que lhe aconteceu. Né? Então, é preciso dissolver dentro dessa perspectiva de uma nova identidade emocional todas aquelas ideias do passado que possam te prejudicar e te bloquear no presente. Então, é dissolver padrões de medo, de escassez, de insegurança, né, a partir dessa nova identidade emocional que está se criando, que está se formando no gerúndio mesmo, porque vai demorar para ela poder se solidificar. Porque ela vai igual você fazer uma peça de barro. Né? Então fica meio barro, meio tijolo durante um tempo, fica molinho ali ainda, sendo moldado, né, para você chegar nesse novo eu que é exatamente você. É como se a gente se devolvesse para nós mesmos, igual quando a gente era criança. É um renascimento dentro da nossa essência, dentro da nossa centelha divina. Né? É uma nova identidade emocional que nasce, mas é um novo eu que nasce dentro disso tudo. Né? Então, o passado curado, ele vira força. Agora, a partir do momento que o passado vira sentença, né, se a gente toma isso como uma sentença, eu sou assim porque no passado me aconteceu isso. Acabou. Ou se você bloqueia alguma coisa que você deseja, dizendo, não vou conseguir, acabou. Por quê? Porque você não se sente conquistando aquilo, você não se sente sendo aquilo, né? E aí você até pode desejar, você até pode tentar, mas semelhante atrai semelhante. Se você não se sente daquela forma, se você não se sente principalmente merecedor daquilo, você não vai receber. Para que vai te dar? Por que o universo vai te dar isso? Né? Então, se você quer saúde,
Pense saúde, sinta seu corpo saudável. E prenda esse sentimento em você. Prenda o que eu quero dizer, segura isso. Porque o mais difícil dessa ideia de coerência, né, através da autoconsciência, de que a gente precisa ter essa coerência entre pensamento e sentimento, é a sustentação dessa coerência no tempo. Porque às vezes a gente consegue alguma coisa, né? Mas aí a gente e fala, tô no caminho certo. Só que no mês seguinte a gente não consegue mais aquilo. É igual a dieta, né? No mês seguinte, aí a gente desanima. Aí a gente não consegue sustentar no tempo aquilo e a gente precisa sustentar, independentemente do resultado. Porque existe um negócio chamado ansiedade por resultado. E essa ansiedade por resultado é um negócio que atrapalha a manifestação da realidade que a gente deseja. Então a gente não precisa ficar ansioso pelo resultado, é só a gente vibrar naquilo que a gente deseja receber. Sentir aquilo dentro da gente como se a gente já tivesse. E aquilo vem até nós. É um superpoder que a gente tem, só que ele está escondido dentro da gente, né? Os deuses, eles esconderam lá dentro de nós, né? E aí a gente precisa encontrar esse poder interior que consegue ter essa coerência e sustentar esse sentimento com esse pensamento focado, e aí a gente cria um campo magnético de atração daquilo que a gente deseja, porque, novamente, semelhante atrai semelhante. Né? E aí, indo mais, e esse aspecto lindíssimo do Júpiter retrógrado em Câncer, fazendo um trígono para o Sol em Peixes, fala disso. O passado não te define. Suas emoções, aquilo que te aconteceu, você cresceu, você não é mais aquela criança medrosa, insegura, às vezes que sofreu abusos e tal lá no passado. Você já é uma outra pessoa, você não é aquela mulher que teve relacionamentos ruins, aquilo é passado. Eu ouvi uma frase ontem no filme que falava assim: o passado é apenas um sonho. Nossa, eu achei isso lindo. E é exatamente esse trígono de Júpiter retrógrado em Câncer, fazendo esse Sol, fazendo trígono com Sol em Peixe, porque esse Peixes é sonho. E o Júpiter voltando no passado, né, fala dessa expansão do passado para que a gente perceba que ele é um sonho e que a gente pode mudá-lo e ressignificá-lo da forma como a gente quiser. Ele não é nosso destino, ele não é rígido. Ele é o que a gente escolher que ele seja. Então é preciso que a gente faça escolhas conscientes, escolhas por nós, escolhas por um futuro diferente. E aí o que acontece? Na sexta-feira, Vênus ingressa no signo de Áries às 7h45 da manhã. Né? Então, apesar dela estar aí também num signo que ela não fica muito bem, né? Porque Vênus é um planeta que ele é receptivo, ele gosta que as coisas venham até ele. Entendeu? Então, me conquistem, né? me façam as honras e tudo mais, né? E ingressando no signo de Áries, é preciso ir atrás, é preciso ter coragem. O Marte, lá que ingressou em Peixes no início da semana, na segunda-feira, dia 2 às 11h15 da manhã, ele fala dessa ousadia de encontrar o perdão, justamente para que a gente possa facilitar essa renovação das relações. Né? Porque a Vênus ingressou em Áries, mas ela fechou um ciclo de 12 signos. E agora ela está começando um novo ciclo no primeiro signo do zodíaco, ainda fazendo conjunções que também iniciam novos ciclos de humano, de Saturno e com Netuno. Que ela daí ela vai fazer todos os aspectos com esses dois planetas no signo de Áries, mas em princípio ela começa uma nova jornada a partir daí. Né? E justamente trazendo essa ideia, né, de que a gente tem que colocar a nossa vontade à frente para que a gente possa decidir por nós. E essa nova identidade emocional, ela vai trazer essa ideia para gente. É preciso você escolher a si mesmo. É preciso você saber onde você. Uma coisa muito importante para a questão da materialização do que a gente deseja é saber o que a gente quer. Então, Vênus em Áries é o poder da autoconfiança de fazer as próprias escolhas, de saber o que se quer, o que dá prazer, o que se ama. Então, a ideia aí é você seguir nesse renascimento desse novo eu, desejando algo que você nem sabia que talvez você quisesse. Porque existiam tantas camadas em cima desse ser humano que ele esqueceu das coisas que trazem prazer para ele. Vênus ingressando em Áries vai trazer essa renovação, né? Do que me traz prazer. E essa ideia de Urano com Vênus, Marte ingressando em Peixes, também traz para a gente a possibilidade de a gente compreender, porque
o Mercúrio retrógrado vai fazer conjunção com o Sol também no sábado, né? Então traz esse ensinamento, essa compreensão de que existem coisas na vida da gente que não adianta a gente ficar naquela história da picuinha lá que eu falei de virgem, não. Peixes é o signo oposto. Existem coisas na vida que não têm preço, mas tem um valor inimaginável. Então a gente vai tomar consciência disso também. E é preciso que isso seja bem claro na nossa cabeça. Né? Então, essa ideia de Mercúrio retrógrado no signo de Peixes, fazendo conjunção com o Sol no signo de Peixes, fala disso também. É uma renovação da forma como se pensa, como se sente, para que a gente possa encontrar essa coerência. E aí sim vibrar naquilo que a gente deseja, sustentando isso no tempo e sabendo aguardar, evitando a ansiedade, evitando a ansiedade de resultados. Né, sem forçar esse resultado, porque às vezes se você força o resultado, você até consegue, mas aí você não está preparado para aquilo, e aí você recebe um negócio que você nem sabe direito o que fazer com aquilo que chega para você. Então, às vezes, as coisas não chegam para você porque você não está preparado. Então, o Sol, Mercúrio, né, nesse momento, junto com Marte lá, que é uma nova direção dentro dessa ideia do sentir, é preciso que você sinta também o que está te faltando para você estar preparado para receber aquilo que você deseja. Olha que louco! Essa semana está muito doida. Né? Mas o mais importante é compreender que passado não é destino, trauma não é destino, queda não é destino. Nada disso te define. O que te define nesse momento é a compreensão e a consciência para a criação dessa nova identidade emocional, para lidar com esse novo caminho que está se abrindo à sua frente, é que é a forma como você se levanta, é a forma como você reage e é a forma como você lida com aquilo que a vida te deu. Não é esquecer, novamente, vou dizer para vocês, não é esquecer o passado. É justamente escolher uma nova direção e que essa direção seja oposta à repetição desse passado. Então é isso que esse eclipse traz pra gente essa semana, gente. É muito, 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 muito lindo. O Saturno, o Marte, desculpa, Vênus ingressa em Ares na sexta-feira, 7h45. Depois ela se une a Netuno, que aí é uma explosão de encantamento, de paixão, de maravilhas aí, né? É tudo junto, liberdade de amar. É uma semana incrível, gente. Explosiva, mas ao mesmo tempo cheia de acolhimento, de paixão, de amor, de compreensão, de atitudes compassivas. E aí a Vênus ingressa. Vênus faz conjunção com Saturno no domingo, às 10h39 da manhã, trazendo para a gente a ideia dessa reconstrução depois da dissolução dessas relações que eram compostas, vamos colocar assim, de um eu preso no passado, para que essas relações, a forma como a gente se relaciona com o dinheiro, a forma como a gente se relaciona com o outro, seja renovado, mas dentro desse novo eu, dentro dessa nova identidade emocional. Gente, se eu pudesse, eu falava aqui horas para vocês sobre esse negócio dessa lua, porque ela está fantástica, né? Apesar de que o mais importante é o eclipse solar, mas a lua, o eclipse lunar dessa vez, né, ele está finalizando os eclipses no eixo peixes, peixes virgem, né, para começar no eixo aquário-leão, mas é muito, muito legal essa semana. Lê o texto que está aqui embaixo, ele não está muito longo, ele está mais curtinho. E eu peço perdão aí pelo comprimento aí, pelo tamanho desse vídeo, mas realmente precisava passar essa mensagem para vocês, tá bom? Clica aqui em cima na bolinha para vocês poderem se inscrever no canal, dá um joinha pra gente aí, não esquece de dar o joinha pra gente, porque ajuda muito o canal, tá? A ser replicado aí esse vídeo, manda para outras pessoas que vocês conhecem que gostam dessas informações, tá bom? Visita o site www.astrolumine.com.br, né? E esteja sempre junto com a gente aí nas mídias sociais também, curtindo o que a gente faz, tem o Céu do Dia todos os dias, tá bom? Eu tô aí para vocês, para mapa astral, mapa numerológico, tiragem de tarô, previsões astrológicas, mesa de São Miguel Arcanjo, radiestesia terapêutica e transformacional e muito mais, florais e tudo mais, tá bom? Ó, um beijo para vocês e boa semana e tchau!